Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Projeto Integrador 3. Eu me chamo professora Renata Nobre e nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Mulher branca, de 1,60 m, usando roupa branca com uma blusa azul e listras brancas, uma calça jeans, cabelo amarrado na cor castanho claro. Estou nos estúdios do IFRO Campus Zona Norte e, ao fundo, letras brancas EAD Mudando Realidades com fundo branco. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Projeto Integrador 3, que neste momento eu venho trazendo para vocês os conceitos, relacionados aos tipos de leitura. Lembrando que essa nossa disciplina de Projeto Integrador 3, ela vem alinhando leitura e tecnologia. Então, para que nós possamos fixar cada vez mais o conceito de leitura e o conceito de tecnologia, nós vamos entrar um pouquinho mais nas questões relacionadas à leitura e como que é, quais são os tipos de leitura que nós temos, como que é que nós podemos encontrar essas leituras no nosso cotidiano, e depois nós vamos entrar um pouquinho mais ali em relação de dados da leitura, alfabetização no Brasil também, tá certo? Então vamos lá, me acompanha. Tipos de leitura. Nós temos as leituras literais, que é captar informações explícitas, ou seja, deixar as informações do texto lhe guiar, então não é agregar informações no que você está lendo, muito pelo contrário, você vai captar informações daquilo que você está lendo e ponto. Leitura inferencial, que é interpretar e ler nas entrelinhas, ou seja, aquilo que não está explícito, você considera como uma informação que está ali escondida, tá certo? Leitura crítica, que é esse ponto aqui, que é questionar e avaliar o conteúdo. Então, normalmente, quando nós fazemos uma leitura crítica, nós estamos trazendo aqui conceitos pessoais, Você coloca ali informações e faz uma reflexão pessoal sobre o que você está lendo. A leitura estética é focada no prazer e na fruição, como leitura de romances e poesias. Então, aquela leitura vem para lhe dar um sentimento, despertar um sentimento, principalmente sentimento de satisfação, de que realmente aquele momento ali é um momento seu e é um momento em que você está fazendo a interpretação de algo que já está escrito e que já tem os sentimentos ali registrados. E nós temos a leitura funcional, que ela é voltada para objetivos práticos, como instruções, manuais e placas. E então vamos conversar um pouquinho sobre esse tipo de leitura. A primeira leitura, a leitura literal, como eu coloquei, ela é uma leitura que você retira informações do texto e busca ali apenas compreender se o que você leu realmente está correto. Um exemplo bem prático de leituras como essas, leituras explícitas, são as leituras de documentos, Você precisa fazer a leitura de um documento que você vai pagar, por exemplo, de um boleto. Você vai pegar as leituras explícitas. Quais seriam? O código de barras, o valor, a data, se você está pagando com atraso, juros, quais as multas. Então, são leituras claras, diretas. Você não precisa fazer muita interpretação sobre aquele conteúdo, porque ele já está dizendo para você exatamente o que você precisa entender, ok? A outra leitura, leitura inferencial, interpretar e ler nas entrelinhas. Esse tipo de leitura é uma leitura mais voltada, por exemplo, para documentos judiciais, Às vezes os documentos judiciais eles vêm de forma bem clara, mas até você chegar naquele contexto de que ele está explícito, você precisa entender as entrelinhas, Então, muitas vezes um documento judicial ele traz essas
essa necessidade de ler nas entrelinhas para que lá no final você compreenda qual foi o procedimento julgado, tá certo? Uma outra leitura, a leitura crítica. Essa leitura crítica é muito comum nos dias de hoje, né, nas redes sociais, em que nós vamos ler um texto e de repente a gente faz um questionamento, mas trazendo sempre para o nosso ponto de vista, tentando compreender a escrita do outro, mas sempre fazendo um questionamento e uma avaliação sobre o que você está lendo. E aí essas leituras, elas se tornam, às vezes, um pouco mais emotivas, no sentido de você quer que a sua opinião prevaleça, né, perante a opinião do outro. Mas é importante tomar cuidado também nesses momentos, porque da mesma forma que você está lendo com grandes emoções, a pessoa que escreveu também escreveu com muitas emoções. Então, a leitura nesse sentido, ela requer um pouco mais de silêncio e um pouco mais de cuidado nas interpretações, tá certo? Nós temos aqui a leitura estética. Essa, como eu falei, é a leitura mais prazerosa e a leitura que vai te despertar ali compreensão sobre o que o outro escreveu, mas de uma forma em que você se sinta bem confortável, bem tranquilo em entender todo o texto que você está lendo, mas levando 100% em consideração o que o autor ou a autora do texto quis indicar. Então, normalmente, né, uma leitura estética, ela não necessita da tua interpretação, ela não necessita da tua crítica, ela apenas quer passar o que está ali já escrito e descrito. Então, nesse momento, óbvio, você tem todo o direito de fazer uma crítica, mas também você também precisa ter cuidado com a crítica sobre o texto de um romance, por exemplo, de uma poesia, porque são textos que não são obrigatoriamente passíveis de críticas, né? Porque ele fez uma escrita para você se sentir confortável na leitura e não para você trazer grandes conceitos e grandes opiniões sobre aquilo, tá certo? Próximo texto, leitura funcional. Essa daqui é a leitura mais prática e a leitura mais objetiva que nós podemos ter. É uma questão também muito humana, né? Tem pessoas que não gostam de ler manuais de instrução, querem fazer tudo na prática ou até mesmo utilizam-se hoje de um mecanismo natural, que é procurar as instruções no YouTube. Se alguém fez e deu certo, eu vou seguir o que a pessoa fez e deu certo e não me proponho a ler o manual de instruções. Então, essa é uma leitura funcional. A gente não faz grandes interpretações, nós não temos grande trabalho em fazer uma reflexão sobre aquilo, mas nós vamos lendo e vamos compreendendo a partir de algo que nós já temos mais objetivo e claro no manual, tá certo? E quando nós falamos em tipos de leitura, esse mesmo conceito nos leva a tipos de textos. Então, nós temos ali tipos de leitura e quais são as formas que nós podemos nos posicionar perante um texto, mas os textos, eles também se apresentam de diversas formas. O primeiro tipo de texto é o texto narrativo. O texto narrativo é aquele texto que tem já a presença de um narrador e que ele vai contando uma história e vai te envolvendo naquela história. Normalmente são romances, bibliografias ou biografias e os contos, né? Como, por exemplo, quem nunca ouviu o conto da Chapeuzinho Vermelho, e embora existam diversas interpretações sobre ele, ele vai contextualizar que era uma menininha que foi levar doces para a casa da vovó, no meio do caminho conheceu um lobo, e no final das contas sabemos que o lobo, né, foi lá e comeu a vovozinha, e no final de tudo aparece um caçador que salva todo mundo. Então, se nós formos pensar, ele está envolvendo você numa narrativa que tem começo, meio e tem um fim.
E é isso, essa proposta, dar aí o conhecimento sobre todas as etapas, todo o enredo, todos os personagens presentes, não é algo que você fala, não é algo que você interpreta, né, que você traz para o texto, é o que o texto te fala, é o que o texto te apresenta. Então é um narrador que vai te contextualizando sobre a história. Então normalmente isso acontece em romances, nas biografias, né, que é a história de alguém sendo contada num texto, e os contos, que também são narradores contando histórias sobre a sua perspectiva. Nós temos também textos descritivos, que são textos mais diretos e objetivos e com a intenção de fazer você compreender alguma coisa a partir simplesmente de uma leitura. Por exemplo, os textos que têm aí o exemplo de classificados, cardápios e diários. Vamos lá para os classificados. Classificados era aquela seção dos jornais, né, impressos, ou às vezes os jornais eletrônicos, em que as pessoas colocavam alguma coisa à venda, normalmente casas, terrenos, automóveis, e para que a venda fosse feita de maneira muito mais chamativa, eles descreviam tudo. A casa, quantos quartos tinham, o tamanho do terreno, a questão de sala, de banheiros, enfim, todos, até mesmo o endereço, né, a localidade, e no final a questão do valor. Então deixava o máximo de informações possíveis para chamar a atenção do leitor. No caso dos cardápios, a mesma coisa. Quanto maior o número de ingredientes for descrito, mais probabilidade daquela pessoa querer adquirir aquele alimento, porque aquilo vai despertando, né? Nossa, essa mistura de mel com pimenta, como que será que fica, né? O sabor, então desperta a curiosidade. Os textos descritivos, eles têm essa função de nos dar informações e nos deixar ainda mais empolgados para entender qual é o desfecho final daquela leitura. E aí nós temos os textos argumentativos. Quando nós falamos em argumentos, nós estamos falando de uma conversa, né? De uma retórica, vamos dizer assim. Ou seja, eu trago informações que eu defendo essas informações no meu texto. Então, eu argumento sobre o porquê que aquela informação está descrita ali, está escrita no texto. Normalmente, isso tem em manifestos, resenhas e editoriais. Manifestos, normalmente, são questões muito voltadas ao que eu gosto e ao que eu não gosto em alguma situação ou algum evento. E esses manifestos, eles tendem a trazer opiniões muito fortes, até mesmo opiniões políticas, e isso causa, né, nas pessoas um despertar do senso crítico, observar o que está sendo descrito ali no texto e fazer reflexões muito críticas sobre aquilo, tá certo? Então, normalmente, esses textos argumentativos, eles são importantíssimos para a gente refletir mesmo sobre algumas situações e nos fazer pensar a partir, obviamente, da ótica do autor, né? Mas também nos faz refletir sobre o que nós pensamos sobre aquele assunto. Nós temos também aí os textos expositivos, que são textos com única e exclusiva intenção de trazer a informação, mas uma informação mais pessoal. Por exemplo, através de uma enciclopédia, de uma entrevista ou de um jornal. Uma enciclopédia, por exemplo, quando traz um texto expositivo, ela traz ali as descrições, óbvio, sobre o tema, mas faz com que você conheça esse tema através de detalhes, através de curiosidades, e isso desperta em você um senso de pertencimento àquele tema que está sendo tratado. O mesmo seria, por exemplo, numa entrevista. Quando se fazem, né, questionamentos numa entrevista, quando se traz a resposta do entrevistado, você se vê envolvido naquela situação. Então, os textos expositivos, eles nos trazem esse sentimento de pertencer ao que nós estamos lendo, como se nós estivéssemos fazendo parte de uma conversa. Então, é muito interessante também. Isso se trata muito em jornal, né? O jornal, ele sempre traz informações que nos fazem entender
o local, a situação, compreender mesmo como as coisas aconteceram e nos fazem refletir como se nós estivéssemos pertencendo àquela situação e estando ali envolvidos também nela. E nós temos os textos injuntivos, ou seja, textos que não mudam muito, tá? E são textos que normalmente você não precisa fazer grandes interpretações, a não ser, no caso, por exemplo, das bulas, que você precisa compreender para qual idade, né, peso, enfim, que é uma interpretação mesmo relacionada a aspectos físicos e não necessariamente a questões relacionadas a criticar o que você está lendo, tá certo? O mesmo acontece, por exemplo, com regulamentos. Você precisa compreender o texto, como ele funciona na prática, mas como que a atividade vai funcionar, como que o concurso vai funcionar, como que o processo seletivo vai funcionar. Mas você precisa compreender os passos daquele momento e compreender sem fazer grandes críticas no sentido de fazer questionamentos sobre aquilo, se aquilo está funcionando ou não. Na verdade, você vai interpretar o texto. Óbvio, se você tem alguma reclamação sobre, existem meios para a gente reclamar, né, num texto injuntivo, mas a maioria das vezes você vai ler apenas compreender o passo a passo de alguma coisa, tá certo? Era mais para que vocês dessem uma olhada. Se tiverem mais dúvidas, pessoal, tem como você procurar os tipos de textos e os gêneros textuais que estão relacionados a esses tipos de textos na internet também, porque é importante você, né, buscar em cada vez mais compreender a fundo essas etapas para que você tenha facilidade na hora de escolher o texto que você vai trabalhar nessa disciplina de Projeto Integrador 3. E aí, quando nós saímos, né, desses conceitos relacionados aos textos, aos tipos de textos, eu trago para vocês agora uma reflexão um pouco sobre como que anda a leitura no Brasil. Então, nós vamos conhecer alguns dados relacionados à leitura para que vocês se sintam aí também pertencentes, né, a esse processo que nós estamos trabalhando. A leitura no Brasil. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, do Itaú Cultural 2024, concluiu que os índices de leitores são os seguintes. Leitores, né, aqueles que realmente estão ali na ativa, buscam textos, somam apenas 47% da população. É o maior índice nos últimos 5 anos. A pessoa que leu, né, pelo menos um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses é o que está sendo calculado aqui nesse índice. Então, não quer dizer que esses 47% da população leu muitos livros. Eles indicaram apenas que 47% da população fez a leitura de pelo menos um livro ou partes de um livro nesses últimos 3 meses anteriores da pesquisa, tá? Que teve uma queda, na verdade, em relação a 2019. É bom que em 2019 o índice era de 52%. Então, esse potencial de leitores, ele diminuiu. Não leitores no Brasil somam 53% da população, que indica que desses 53%, nenhuma dessas pessoas leu nenhum livro nos últimos 3 meses. Então, é a primeira vez primeira vez que os não leitores superam os leitores neste tipo de índices. Olha só, curiosidade, né? Normalmente, os índices de leitores eram maiores do que de não leitores, e agora nós estamos com uma reflexão de que não é o que está acontecendo. Os não leitores, ou seja, aqueles que não pegaram nem no livro, nem no formato físico, nem no formato digital, superaram aqueles que leem com mais ênfase. E aí a pesquisa, né, Retratos da Leitura no Brasil, também traz para nós os índices de leitores da seguinte forma.
Dos 42% que leem, 27% desses leram livros inteiros nesse período. A média anual de leitura no Brasil é de 3,96 livros por pessoa, ou seja, as pessoas que estão ativas na leitura, elas não chegam nem a 4 livros inteiros. Mas em 2019, esse índice era de 4,95, né, livros, ou seja, quase 5 livros por pessoa que lia. Então, nós já tivemos uma queda aí de um livro, quase que 1,5 livros, né, durante esse processo. Ou seja, mais uma vez, o índice mais baixo já registrado nessa série. E aí nós também vamos conhecer o perfil dos leitores, né? Não deve ser uma diferença tão grande para a gente, mas é importante entender que gêneros também resultam em qualidade de vida, né? Como que essas pessoas estão se portando, como que é o perfil mesmo, as características das pessoas que leem. No Brasil hoje, 50,4% dos leitores no Brasil são mulheres, tá? Então, os homens somam aqui 42,9%. E lembrando que nós estamos falando de leitores ativos, tá? De pessoas que realmente estão ali praticando a leitura cotidianamente. A idade desses leitores, ela vai variar entre 5 e 13 anos, que tem os maiores índices, e aí nós temos aqui um tema importantíssimo: influenciados pela escola. A maioria das escolas do Brasil, não posso falar 100% delas, porque algumas realmente não têm esses recursos ou não têm estrutura para isso. A maioria das escolas são equipadas com salas de leitura ou até mesmo bibliotecas, o que facilita, né, o contato desses estudantes com os livros físicos ou até mesmo com os livros digitais. Algumas escolas particulares aderem à questão da leitura digital, então eles montam plataformas que possuem livros digitais disponíveis e proporcionam aí sequências didáticas que inserem a questão da leitura digital também no cotidiano. E isso contribui para fatores como que estão apresentados nessa pesquisa do perfil dos leitores, tá? Já a leitura voluntária, que é formada por pessoas que pegam livros em bibliotecas ou compram livros, né, em livrarias e vão fazendo esse tipo de atividade no cotidiano, que é o que nós chamamos de leitura voluntária, a faixa etária, ela está sempre para maiores de 40 anos. E aí eu pergunto a você, o que está acontecendo com a faixa etária dos 13 até os 40 anos? Por que essas pessoas que estão nesse meio, né, do caminho não estão realizando a leitura com tanta frequência? Acredito que você que está aqui me assistindo está dentro desse índice. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos refletir sobre o que nós estamos fazendo que está ocupando o espaço da nossa leitura no cotidiano? Continuando, a escolaridade, ela vem sendo aí também um dos fatores, né, como foi dito anteriormente, que influencia muito essa questão da leitura. No ensino superior, a média de leitura é de 6,45 livros por ano, ou seja, um estudante do ensino superior, ele precisa, né, estar ali próximo de textos e de livros que vão fazer parte do processo dele. Só que se a gente for refletir, um estudante do ensino superior, ele leva aproximadamente 4 anos para concluir o seu curso superior, né? Os outros cursos que são abaixo disso, normalmente são chamados de cursos técnicos e também fazem parte ali da nossa formação. Mas pensando em um curso superior, 3 anos e meio, 4 anos. Se eu faço a leitura de apenas 6,45 livros por ano, quer dizer que eu não estou lendo nem 2 livros por ano, por inteiro. Então, é uma outra reflexão que nós também temos que fazer, tá? Já no ensino fundamental, a média é de 3,07 livros por ano. O ensino fundamental, que é a nossa, né, base escolar,
que vem do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano, quer dizer que a média durante todo este processo, que envolvem aí 9 anos de estudos, é de 3,07 livros durante esse processo. Então, durante esse processo por ano, né? Então, a gente tem aí uma média de aproximadamente 27 livros dentro desse processo de 9 anos. É uma faixa razoável para quem tem bastante tempo de estudos, né? Nas regiões Sul e Norte, nós temos aqui as seguintes informações. Na região Sul, 53% da população são leitores, né, formados. A única região com a maioria leitora, embora em 2019 tenham sido apresentados 58%, né, da população de leitores. Aqui na região Norte, a queda foi maior. Em 2019, o índice era de 63%, e agora, em 2024, aparece o índice de 48% de leitores na população. Então, mais uma outra reflexão que nós temos que fazer. Quais são as soluções para um processo como esse, né? Processo realmente de defasagem na leitura, de realmente de afastar as pessoas do ato de ler. E aí eu trago para vocês uma reflexão com essa imagem. A leitura, ela não precisa ser um ato que você vai realizar sozinho. Quando nós nos propomos a realizar as leituras, por exemplo, em família, você pode despertar diversos sentimentos e, principalmente, aproximar os membros daquela família. Enquanto mediadores de leitura, nós podemos realizar mediação nas nossas casas, né, na escola, no nosso ambiente de trabalho, mas só conseguiríamos realizar isto se nós fizermos uma associação deste momento com os sentimentos. Nessa imagem a gente consegue ver a expressão do menino, né, a boca aberta, os pais, né, aparentemente sorrindo, e a menina curiosa. Então você percebe que aquilo desperta em cada um deles sentimentos diferentes. E é isso que proporciona essa imagem, uma imagem que nos, né, traz uma sensação de que todos estão ali prazerosamente. Então é importante refletir sobre isto, trazer os sentimentos para dentro do ambiente que nós estamos proporcionando leitura. A tecnologia e a leitura. A tecnologia, ela é uma aliada muito grande nos processos de leitura. Lembrando que a gente tem que fazer sempre uma reflexão sobre o quanto que essa leitura e essa tecnologia, elas estão andando lado a lado. Quando uma não estiver superando a outra, nós estamos fazendo o caminho correto. A tecnologia, ela é uma aliada nos processos de aprendizagem também. Mas quando falamos de leitura, ela tem outro significado. Ela passa a ser concorrência. E aí eu pergunto a você, por que concorrência? Streamings, redes sociais e games ocupam grande parte do nosso tempo livre, principalmente entre jovens. Leitura digital informal, memes, legenda, posts, substituem livros, mas não promove a mesma profundidade. Aquele mesmo relato que foi feito anteriormente sobre a questão de estarmos ocupando o nosso espaço, né, de tempo em relação ao que nós estamos lendo no dia a dia e o que nós não estamos conseguindo, como nós não estamos conseguindo inserir a leitura no nosso cotidiano, foi trabalhado e questionado naquela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2024, tá? E isso nos mostrou que a tecnologia, através dos streamings, através das redes sociais, dos jogos, ela vem trazendo, ocupando, na verdade, um espaço que poderia ser muito mais bem aproveitado. Não quer dizer que você não possa ver as suas redes sociais, ouvir a sua música, jogar o jogo que você gosta no seu tempo livre. Mas nós poderíamos estar agregando tempo, né, com uma leitura.
O ato da leitura, ele não precisa ser um ato que você vai realizar durante 2 horas seguidas. Começa devagar, começa aos poucos. Isso aí perpassa, por exemplo, a mudança do hábito da leitura. Essa imagem que foi escolhida, ela vem trazendo alguns elementos que é importante de você refletir, como, por exemplo, o relógio. O relógio, ele vai te indicar o tempo que você precisa dispor para isso. Você não precisa passar, como eu disse anteriormente, 1 hora, 2 horas lendo, mas você precisa de um tempo. E o relógio nada mais é do que um controle, né, desse tempo que você está disponibilizando. Então, faça uma reflexão sobre isso. Eu vou tirar todos os dias 10, 15 minutos por dia para fazer uma leitura. Ótimo! Se você passar de 15 minutos, você está no bônus, né? Então, se isso já entrar como um hábito, você está ganhando. Um outro elemento são os livros físicos. Muita gente gosta de livros eletrônicos, né? PDFs, enfim, gosta de acessar plataformas virtuais e ter acesso a leituras virtuais. Tudo bem. Mas se você ainda não tem esse hábito de separar o momento para você ler e pegar um livro digital sem se distrair com os streamings, com as mensagens que chegam, com as redes sociais, eu indico a você que opte por livros físicos, porque você vai estar afastado por um tempo do celular, do computador, e não vai se distrair com tanta facilidade. Então, isso vai se dissociar. A partir do momento que a leitura for um hábito para você, e você conseguir ter autocontrole em acessar o seu celular para, né, utilizar o aplicativo de leitura e depois você utilizar outros aplicativos, então vai ser muito mais tranquilo para você conseguir realizar as suas atividades de leitura. Mas enquanto você não consegue ter esse autocontrole, eu indico a você utilizar os livros físicos. Um outro elemento muito interessante aqui é a postura, né, do desenho. Não, você vê que não tem ambiente muito elaborado, é uma cadeira e a pessoa sentada fazendo a leitura. Então você não precisa ter um ambiente que seja instagramável, você não precisa ter uma poltrona super confortável, você não precisa ter um ambiente arborizado, basta você ter um local para sentar e ler. E também basta você querer, principalmente, e o principal nesse momento vai ser sempre você querer. Se você quer fazer aquilo acontecer, você vai estar exercitando o seu cérebro e condicionando ele a realizar essa atividade. Agora, se você não conseguir se controlar, entender que aquilo é um tempo que vai começar e vai terminar, você vai estar colocando para o seu cérebro que é uma atividade impossível de realizar. Então, é um exercício que nós realizamos aí do cérebro quando nos propomos a ler alguma coisa, tá bom? Então, reflitam depois sobre essa imagem. Pensem também na casa de vocês, se você possui um cantinho assim que você pode sentar e fazer uma leitura, principalmente uma leitura num local silencioso. Ah, eu não tenho um local silencioso na minha casa, mas eu tenho um fone de ouvido que eu posso colocar e coloco uma música sem letras, só com instrumentos, e aquilo me leva à concentração. Ótimo. Então, utiliza desse mecanismo. Porque se você sempre esperar pelo ambiente silencioso, o local perfeito, talvez você nunca consiga realizar essa atividade. E sempre você vai encontrar uma dificuldade para isso, tá certo? Então, dando sequência, o hábito da leitura, como eu falei anteriormente, ele é um ato que vai fazer um exercício no teu cérebro. É como se eu quisesse começar a fazer uma atividade física. O que eu falo para o meu cérebro? Amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, eu vou correr na pista e vou fazer todas as minhas demais atividades. Meu celular despertou. Qual é a primeira informação que meu cérebro manda? Tá muito cedo, tá escuro. Melhor não, é perigoso. Então, se eu faço toda a programação
e eu permito que o meu cérebro me diga quais são as consequências do meu acordar, eu realmente não vou fazer, porque daí a cama vai estar mais gostosa, o clima vai estar bem mais ameno dentro do quarto e a minha segurança vai contar muito mais, né? Então, vou preferir ficar em casa, vou preferir ficar na segurança do meu lar. Mas se eu penso, deu o horário, vou levantar e vou fazer aquela atividade, o meu cérebro vai falar comigo, realmente isso te faz bem. Então ele vai começar a pensar contrário comigo. Ele vai falar, levanta, porque está na hora de você fazer sua atividade física. Isso te faz bem. O mesmo é para a leitura. Quando eu começo a criar o hábito e eu vou despertando prazeres dentro desse hábito, a tendência é que aquilo fique mais fácil. Eu começo com a escolha de um livro, tá? Escolher um livro significa que eu tenho que escolher algo que me interessa. Eu não posso ir por um livro porque está na moda. Recentemente, muitas pessoas falaram sobre um livro que estava assim, super na moda, chamado Café com Deus Pai. Muita gente pegava esse texto para ler, que é um texto reflexivo, um texto que trazia informações de questões bíblicas, né? Para que a pessoa fizesse uma leitura rápida, uma leitura reflexiva sobre questões religiosas e seguisse seu dia com tranquilidade. As pessoas, muitas que compraram, conseguiram realizar ali a leitura durante o ano, porque aquilo foi um hábito criado. Vocês entendem que é algo que foi feito. Você não tem que ler o livro todo num dia, você foi lendo pedaços dele por dia. E muitas pessoas ganharam ainda mais hábito com isso, porque estabeleceram um horário fixo para essa leitura. Ou seja, você tinha que ler ele normalmente no café da manhã, né? Já que ele se dizia café com Deus Pai, ou seja, café da manhã. É um momento de fazer a leitura com tranquilidade, agregado a um momento que é natural do nosso dia, que é uma refeição. Então você agregou momentos. Então, mesmo que eu quisesse esquecer de fazer a leitura, o próprio momento que é hábito já natural da minha vida, que é o café da manhã, me fazia lembrar que eu tinha aquele compromisso. Olha que legal. E depois você tinha que escolher um lugar que te deixe confortável, com poucas distrações. Eu não sei vocês, mas eu não consigo tomar um café da manhã num lugar muito barulhento. Eu gosto de tomar um café da manhã num lugar tranquilo, em que eu consiga me concentrar, em que eu consiga ver, sentir, perceber as coisas que eu estou, né, comendo. E quando eu trago para vocês o exemplo desse livro que foi aí, né, tão famoso, conhecido como Café com Deus Pai, você faz a reflexão de que eu preciso de um lugar tranquilo também para ler. Porque eu preciso de um lugar tranquilo para tomar café, automaticamente preciso de um lugar tranquilo para ler. Era um lugar maravilhoso, um lugar que você, como eu coloquei, né, instagramável, que você tem que fazer grandes mudanças? Não, era um local do meu cotidiano, mas era um lugar tranquilo. Então fica também essa reflexão. E, por último, estabeleça uma meta por dia. Ou seja, você nunca vai ser obrigado a ler mais de uma página. Mas se eu gostei da primeira página, li a segunda página de um livro, li a terceira e aquilo foi me deixando ocupado, feliz, radiante com aquilo que eu estava lendo, significa que você estabeleceu uma meta, você cumpriu a sua meta e você, né, passou da meta, o que significa que aquilo ali foi prazeroso para ti. Então, reflita também sobre as metas que você vai estabelecer, tá bom? Então, olha só, escolher o livro, estabelece o horário da leitura, escolhe um lugar para te deixar confortável com pouca distração e estabelece as metas do dia. Vamos ver, né, a partir desse procedimento, como que vai ser o seu processo de leitura. Então, já fica também aí uma atividade proposta. Faz esse processo no teu dia a dia e vê daqui um mês como que você vai estar. Se você vai conseguir finalizar um livro, por exemplo, um livro por inteiro. Uma dica que é importante, você tem que começar e finalizar um livro.
Por mais que ele não esteja tão interessante, é importantíssimo para você desenvolver o hábito. Se vocês conhecem alguém que gosta de ler e ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, significa que essa pessoa ela entendeu que algum dos livros que ela escolheu não despertou aquele interesse que ela tanto pensava, né? Que ela tinha tanta expectativa. Mas ela escolheu outros livros para ir fazendo ajustes na sua leitura, não deixando o hábito de lado, ou seja, não deixando de ler diariamente, mas ela foi diversificando a leitura para justamente ela conseguir alcançar o objetivo, que é ler o livro por inteiro. Então ela estabeleceu pequenas metas, mas não necessariamente de um livro só. Então tem pessoas que usam dessa técnica. Eu vou ler 2 livros ao mesmo tempo, porque quando um tiver entediante, cansativo, exaustivo de ler, eu tenho outro para substituir. E nós temos também, gente, a tecnologia, né, ao nosso favor. Hoje em dia existem diversos aplicativos de celular que possuem aí a possibilidade de leitura. Nós temos o Biblion, nós temos o Kobo, nós temos o Apple Books, enfim, nós temos diversos aplicativos que nos dão essa possibilidade de leitura na palma da nossa mão. Se você já consegue, né, já tem esse autocontrole em acessar um aplicativo de leitura e silenciar o de mensagem, silenciar o de redes sociais, significa que você vai conseguir realizar e cumprir a sua meta do dia. Então, você já pode, né, avançar para o nível de uma leitura digital. Mas, como eu disse anteriormente também, se você não tem esse autocontrole de pegar o celular para fazer uma leitura e se distrai com a mensagem que chega, se distrai com a lembrança da rede social, infelizmente, você precisa aprender a silenciar esses aplicativos para conseguir cumprir a tua meta. Alguns celulares, eles também trabalham nesses aplicativos com metas. Então, você estabelece a meta de leitura do teu dia. 2 páginas, 3, 20 páginas. Bateu a meta, o próprio aplicativo te avisa, olha, você bateu sua meta. Então, para você, acaba sendo uma recompensa. Poxa, eu bati a minha meta. Ótimo, eu vou ler agora só amanhã. Então, tudo bem, mas você já fez a sua primeira parte. Então, vale a pena você investir no seu restante do tempo. E aí vai ficar a nossa frase reflexiva, né? A leitura é a chave para a porta do conhecimento. Então, fica aqui essa reflexão. Façam a leitura de vocês como experiência, usando aquele processo que foi apresentado aqui na aula. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente o processo e você entende como ele funciona, porque esse processo ele pode ser bem utilizado para você realizar a nossa atividade proposta da disciplina de Projeto Integrador 3, tá certo? Então, espero que essa experiência seja muito boa para você. Escolha um livro que te deixe assim entusiasmado e depois, se você estiver achando que, essa leitura não agregou, preciso de outra, não tem problema, porque você vai poder fazer essa técnica de usar e ler 2 livros ao mesmo tempo, 2, 3, mas o objetivo é não deixar de ler o livro por inteiro, tá bom? Então, faça isso. Abra as portas do teu conhecimento através da leitura. Muito obrigada, nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.